Seja muito bem-vindo, sou o professor Júlio César e você está aqui para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Essa já é a terceira, não? Terceira aula. Vamos começar a falar hoje aqui um pouquinho sobre bissetriz, tá? Na aula passada nós falamos sobre a divisão do plano cartesiano pelos eixos coordenados, x e y, abscissas e ordenadas. Verificamos os valores de x e de y, quando eles eram positivos, quando negativos. Verificamos que eles podem ser zero, né? Podem ser nulos, inclusive simultaneamente, dando um pontinho aqui no meio. E hoje vamos falar sobre bissetriz. Bissetriz, um conceito geométrico que você já conhece, tá? Tem muita aplicação em geometria plana, tem muita aplicação em desenho geométrico, a geometria como um todo. E na geometria analítica não poderia ser diferente, tá? Agora que eu notei, olha como eu escrevi semi-reta aqui, ó. Faltou a perninha do M. Acho que eu coloquei um tracinho para avaliar a perninha do M e o I ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Você vai notar que aqui eu coloquei primeiro quadrante e terceiro quadrante. Aqui eu coloquei segundo e quarto quadrantes. Tá? Isso já vai fazer sentido para nós. O meu desenho aqui foi feito numa escala rudimentar. Adaptei um compasso aqui, um barbantezinho com giz. E agora eu vou tentar, claro que não vai ficar muito bom, mas eu vou tentar aqui construir uma bissetriz. Tá, mas o que é bissetriz? Então, antes de construir alguma coisa, nós temos que saber o que é essa coisa. Bissetriz, semi-reta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Nós falamos muitas vezes para os alunos, porque é mais fácil até de entender, que ela divide um ângulo ao meio. Imagine um ângulo de 30 graus. A bissetriz é uma semi-reta, ó, esboço, rapidinho. 30 graus aqui, ó. Semi-reta, ela tem origem, mas não tem fim, tá? E a origem dela é no vértice do ângulo. E ela vai dividir esse ângulo, inicialmente de 30, em 2 de 15. Se o ângulo tivesse 40, dividiria em 2 de 20. Tá? Então, para o aluno é muito mais simples pensar assim, dividir um ângulo ao meio. Tá? Ou dividir um ângulo em duas partes iguais, congruentes, mesma medida, iguais, tá tudo em casa. Tá? Outra coisa que nós podemos falar, que não é muito comum, mas a gente vai ver aqui, a distância de um ponto da bissetriz aos lados do ângulo dividido, o ângulo que foi dividido, eu coloquei entre aspas aqui, porque não é bem essa palavra, né? Aqui é uma forma só para a gente entender melhor. A distância de um ponto da bissetriz aos lados do ângulo dividido é a mesma. Mas tem que ter critério, não é de qualquer jeito. Se eu pegar um ponto daqui, ó, essa distância aqui, fazer algo assim, evidentemente não é igual a essa daqui. Tá? É um esboço, eu sei que tá feio, é só pra gente visualizar. Tem que ter critério. Que critério é esse? Tá aqui na observação. Esse ponto deve ser projetado ortogonalmente. E essa projeção você já viu nas aulas anteriores. Não tem novidade, né? Vem pra cá comigo, que aí vai ficar tudo mais simples. Tá? Você já lembrou o que é bissetriz? Já tem essa condição aqui entendida? Vamos lá. Vou tentar aqui então fazer uma bissetriz. Nós já comentamos que os dois eixos dividem o plano em quatro partes, são os quatro quadrantes. E aí nós temos aqui, ó, quatro ângulos retos. Ângulo de 90 graus, então a bissetriz vai dividir em 2 de 45. Como que eu divido isso daqui? Como que eu posso fazer uma bissetriz? Eu pego a partir do vértice do ângulo, faço um arco. Eu vou pegar aqui como referência o próprio 3, a medida 3. Ó. Tá até aceitável. Eu faço um arco, vou fazer bem de levinho, porque isso aqui é traçado auxiliar. Tá? Aí eu vou lá, ó, na intersecção entre o arco e um dos lados do ângulo, eu vou usar esse lado, o lado Y, digamos assim, tá? O lado que está na vertical. Com a mesma medida. Posso mudar? Posso. Até posso. Mas eu vou usar a mesma. Tá? Coloco lá na intersecção e faço um arquinho. O quanto tem que ser o tamanho desse arco? O necessário para que eu faça a mesma coisa aqui e eles se cruzem. Tá? Ó, o que eu fiz aqui em cima, a partir da intersecção do arco com o lado vertical,
eu faço também na intersecção do arco com o eixo horizontal. O desenho geométrico utiliza demais a simetria. O que faz num ponto faz em outro, o que faz de um lado faz do outro. Assim como as equações, né, a regrinha da balança, que eu faço de um lado, a equação faz do outro. Assim como as frações, se eu divido uma fração em cima por um número, o denominador também tem que ser. Matemática utiliza muito dessas ideias, tá bom? Vamos lá? Então, ó, eles se encontraram nesse pontinho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu ligar, vamos lá com a minha régua bonitona aqui, ó. Se eu unir esses dois pontos, o ponto que eu encontrei com o ponto de origem aqui do sistema, ficou até um pouquinho apagadinho agora, deixa eu ver, acho que vai dar. Isso. Eu obtenho uma reta que divide esses quadrantes, o primeiro e o segundo, e o terceiro, aliás, o primeiro e o terceiro, divide ao meio. Um ângulo de 90 graus dividido em duas partes de 45 graus. Uma reta. Essa é a nossa bissetriz. Ah, mas a bissetriz não era semi-reta? Então, semi-reta nesse contexto, né? Nesse contexto aqui, eu posso analisar como uma semi-reta a partir desse vértice aqui, ó. Se eu pensar só no primeiro quadrante, semi-reta. Se eu pensar no terceiro, eu teria uma semi-reta também com origem no mesmo ponto, só que no sentido contrário. E tá correto, uma semi-reta para lá, né? Com origem em O passando por um ponto A, por exemplo, e uma origem e outra semi-reta, contrária, digamos assim, com origem em O, passando por um ponto B vindo para cá. Tá correto. Então já ligo as duas por uma reta, né? Tudo bem? Então a nossa definição continua correta. Vou apagar isso aqui porque não é importante agora. Nossa definição continua correta e aquilo que eu falei da reta, correta, né? Tá ficando até meio maluco, tá quase virando um rap. Tá tudo certinho. Vamos lá? Beleza, o que acontece aqui, ó? Vou fazer as projeções. Ó, vou projetar, deixa eu ver se vai dar, um pouquinho pra cá. Vou projetar esse pontinho aqui, ó, no eixo Y. Bem em cima do 1. Foi intencional. Pra você ver o que vai acontecer, ó. E quando eu projeto aqui, ó, no eixo Y, um pouquinho para baixo. Quando eu projeto no eixo Y, ele bate no 1 também. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou tentar fazer cair aqui perpendicularmente, ortogonalmente, né? Olha lá a projeção ortogonal. Ah, tô entendendo. Sim, você tá entendendo, cara. Ah, professor, mas você não falou que tinha que ser um ponto que ia bater certinho nesses valores inteiros aqui dos eixos? Qualquer ponto. Eu estou escolhendo esses convenientemente porque eu quero que bata aqui, né? O professor sabe o que está fazendo, né? Pelo menos eu acho que sei. Vamos lá, ó, continuando. Aí eu venho para a projeção aqui, ó. Lembrando, a projeção tem que ser ortogonal. Nós já comentamos isso, a projeção que quando chega lá, ó, eu estou projetando o ponto no eixo X. Quando ele bate lá, esse tracinho aqui, ó, vai formar 90 graus, vai formar um ângulo reto, né? Projeção ortogonal. Olha lá, gono, ângulo, é orto, reto, ângulo reto. Vamos lá, se eu quiser pegar aqui com o 3. Deixa eu ver se vai dar, acho que já tá. Deu uma escapadinha aqui na régua, mas tá tudo bem. Aí quando eu projeto pra cá, ó. Opa, é que é difícil segurar essa régua assim. Ó, 3. E tá lá, saiu um pouquinhozinho. Mas tá tudo bem, pouquinhozinho, olha que legal. Inventei uma palavra aqui, sei lá. Aqui no menos 1, ó, menos 1, projetei, bateu aqui. Já vou projetar esses aqui também, ó. O menos 2, vamos ganhar tempo. Menos 3. Agora os horizontais aqui, ó. Projetar no 1, no 2, no 3, menos 3, né? Eu falei 2 aqui, era menos 2, agora menos 3. Deixa eu ver se vai bater. Tá acima. Tá acima ainda. É meio difícil fazer isso aqui, cara. Vamos lá. Opa, escapou.
sair um pouquinho aqui, claro, aqui também, né? Estou fazendo de maneira bem rudimentar, mas perceba que está quase lá, tá bom? Se você fizer, claro que eu busco fazer o melhor possível aqui com o que você tem em mãos, mas se você fizer no caderno, bonitinho com o seu compasso, com régua, tudo medidinho, vai dar certo, vai ficar legal, tá bom? Vamos para esse caso aqui, ó. E depois eu volto comentando os dois. Esse aqui eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, porque as explicações já foram dadas aqui. Então agora eu venho para cá. Vou pegar como referência aqui, pegar o 3 de novo, medida 3. Né? Olha lá. Deixa eu ver se está batendo. Um pouquinho fora. 3. Beleza, vamos lá. Fiz um aqui. Essa medida eu trago para cá. Agora eu vou lá. Pronto. Vamos traçar essa bissetriz. Vai passar aqui na origem, um pouquinho fora. Acho que aqui tá melhor. E lá. Agora eu tenho que ficar de costas para a câmera. Isso não é muito profissional, né? Mas a gente vai conversando enquanto isso, ó. A gente pensa numa piada boa aí para compartilhar. E acho que já tá bom aqui. Depois a gente conta a piada. Tá lá. Tracei a bissetriz. E agora eu vou usar da mesma ideia que eu tinha feito no primeiro modelo e vou começar a fazer algumas projeções aqui, ó. Ó, projeção aqui no -1. Aí eu pego lá com 1. Um pouquinho abaixo. Certo? Com o -2. E aí ele pega lá como 2. -3. E ele pega com o 3. Aqui, rapidinho, para o vídeo não ficar chato. Nossa, você está repetindo muito. Então, vamos tentar agilizar. Olha lá, foi 2. Com esse -2 aqui bonitão. E o 3 agora, pra gente fechar aqui. Com o -3 de lá. E aí bateu. Aqui saiu um pouquinho, devido à pressa também, né? A pressa é inimiga da perfeição. Vamos lá, gente. Então, volta aqui, ó. O ponto deve ser projetado ortogonalmente. Todos os pontos da bissetriz são projetados ortogonalmente. Eles formam 90 graus, formam um ângulo reto quando chegam no eixo em que eu quero projetar. Quando chegam no X, quando chegam no Y. Abscissa e ordenada. Seguir essa ideia aqui, seguir essa ideia aqui também. Você vai perceber que eu estou formando quadradinhos, ó. Quadradinho de lado 1, de lado 2, de lado 3. Aqui também quadradinhos de lado 1, lado 2, lado 3. E isso pode continuar, claro, não é? O plano cartesiano continua. A mesma coisa eu fiz aqui. O que aconteceu de diferente entre um e outro? Primeira coisa, a bissetriz realmente divide aqui em 2,45, isso tá legal. E a partir daí, a gente começa a perceber o seguinte, ó. Quando eu faço essa bissetriz aqui, ó, eu estou dividindo o primeiro quadrante e também o terceiro em duas partes simétricas, né? O ângulo reto, o ângulo de 90 graus, em dois ângulos de 45, e essa bissetriz acaba sendo então a bissetriz
do quadrante 1 e bissetriz do quadrante 3. Aí nós chamamos isso daqui, é muito comum aparecer isso, bissetriz dos quadrantes ímpares. Pode aparecer em algum livro, se o professor pode utilizar de repente a ideia de BQI, bissetriz dos quadrantes ímpares. Tudo bem. Uma vez um aluno apareceu para mim falando sobre essa matéria e eu não conhecia essa forma de representar. Aí ele falou, o professor está falando sobre BQI, BQP, tá? Não é PQP. E eu fiquei perdido. Nossa, será que eu sou tão limitado assim que eu não conheço isso? Era bissetriz dos quadrantes ímpares. E ele só abreviou aqui. Depois eu vi em outros livros, realmente acontece, tá? Às vezes tem essas abreviações. Vem pra cá. Se você entendeu aqui, ó, aqui fica fácil. Porque olha só, dividir também esse ângulo reto e esse pela bissetriz. Aqui tem 45 graus, 45, 45, 45. Essa bissetriz aqui é a bissetriz que divide esse ângulo reto do segundo quadrante ao meio. Divide em duas partes congruentes, duas partes iguais, mesma medida. Bissetriz do segundo quadrante. Mas também, até por conta da simetria, divide o quarto. E se aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares, aqui vai ficar como bissetriz dos... Agora eu estou descendo a ladeira, né? Tá ficando meio tortinho ali. Bissetriz dos quadrantes pares. Geralmente, essa daqui é mais importante, tá? Mas, existe essa também. O que nós podemos tirar de observação a partir dessa construção? Na bissetriz dos quadrantes ímpares, onde que eu posso anotar? Aqui, ó. Os valores de x são iguais aos valores de y. Essa simbologia aqui pode não estar muito correta, se a gente for se prender ao rigor matemático da escrita, mas vamos combinar que aqui eu estou falando dos valores de x, tá? Melhor ainda, imagine um ponto P qualquer, que esteja no primeiro quadrante, ó, P pertence ao primeiro quadrante. Pronto, combinamos, já está melhor, né? Já combinamos uma linguagem e uma comunicação. O ponto P pertence ao primeiro quadrante, então o x do P acaba sendo igual ao y do P. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso acontece aqui também. Então eu vou dizer assim, ó. Se o ponto P pertence ao primeiro ou ao terceiro quadrante, o x do P será igual ao y do P. E agora sim, tá? Essa linguagem ainda é a mais correta matematicamente falando? Não, mas para o que nós estamos combinando aqui, ó, para o nosso dialeto combinado aqui, vai ser legal. E você já consegue identificar, ó, isso estava aqui, eu apaguei porque eu percebi que aqui também vai dar. Aí eu coloquei, se for do primeiro ou do segundo, x e y são iguais, as coordenadas, tá, desse ponto. Agora vem para cá. Se um ponto P, vou usar P de novo, tá? Pertencer ao segundo quadrante, ou pertencer ao quarto quadrante, ou seja, aos quadrantes pares, nós diremos o quê? Que o x desse ponto P é igual ao oposto do y do ponto P. De maneira mais simples, só troca o sinal. Tá? É isso que quer dizer. Olha aqui comigo, ó. Esse caso, acho que eu não preciso comentar, né? Ó, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, os negativos também. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, e assim vai. Vem aqui, ó. X, se ele é positivo, o y vai ser o menos 1. Oposto. O x2, y menos 2. E assim vai.
E se o x for negativo? Aí o y fica positivo, né? Se eu colocar um menos aqui no x, lembra a regrinha da balança da equação? Estaria multiplicando os dois lados por menos 1. Ficaria menos aqui. Multiplicando esse negativo por um negativo, ficaria mais. Aí o y ficaria positivo. Menos 1 com 1, menos 2 com 2, menos 3 com 3. Tudo bem? Então, esse foi o conteúdo da nossa terceira aula. Relembrando o que é bissetriz, já falei no começo, as definições que eu coloco aqui não são tão rigorosas matematicamente, não são as definições que você vai encontrar nos livros, pelo menos não com essas palavras, muitas vezes são mais rebuscadas, mas o importante aqui é trazer termos, trazer palavras que você consiga entender, que você consiga de fato aprender. Posso largar a mão do rigor matemático? Não, porque senão eu começo a falar um monte de besteira, tá? Mas o meu papel aqui como professor é tentar traduzir um pouquinho daquela linguagem mais rebuscada, mais rigorosa, mais técnica, traduzir para uma coisa mais acessível, tá bom? Então aqui é a ideia da bissetriz e aqui é a aplicação da bissetriz nos quadrantes ímpares, nos quadrantes pares. Nos ímpares, as coordenadas dos pontos, os pontos que pertençam a essa reta, tá? Os pontos que estão na reta bissetriz. Então as coordenadas são iguais e aqui são opostas. Tudo bem? Tem que levar, aqui eu não anotei, mas tem que levar em consideração isso. Ó, os pontos que eu estou falando pertencem à bissetriz. Mas eu sei que isso daí você já imaginava, né? Se fosse um ponto fora da reta bissetriz, não faria sentido nenhum. Gente, obrigado mais uma vez. Dá aquele like para ajudar, se inscreve no canal e continua com a gente nas próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima.